Hoje eu tô aqui com a Jana, que é a minha amiga que começou pela internet, mas hoje em dia a gente já se conhece pessoalmente. Nós temos histórias de vida parecida. Ela também teve câncer de mama jovem e também tem uma história muito parecida com a minha, que ela também se divorciou depois do tratamento, depois que descobriu o câncer. E hoje eu trouxe ela aqui para contar a história dela, porque assim como eu, vida que segue, bola para frente, demos a volta por cima e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês que eventualmente estejam passando por uma história parecida. Jana, conta um pouco de você, se apresenta. Obrigada pelo convite, Mi. Meu nome é Janaína Almeida. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama, né, um carcinoma invasivo grau 3, no ano passado, né, em 2019, aos 30 anos de idade. Então, foi tudo muito de surpresa, porque não tinha nenhuma história familiar, não tinha ninguém da minha família que tivesse câncer de mama. Então, era uma coisa que a gente não buscava, né? Assim, não era aquela situação da família que fala, minha avó teve, né? Uma tia teve, eu preciso acompanhar. Então, quando eu fui para fazer um exame de rotina, e isso eu quero sempre lembrar a importância, porque foi um exame de rotina que salvou minha vida. Então, foi através ali de um despertar de eu ir no ginecologista, né? O ginecologista até brincou comigo, falou, você tá super jovem, vai ter outro filho. Eu falei, não, eu não quero. Quero só fazer uns exames de controle, até queria colocar um DIU, queria a tua opinião, falei com o médico. Você não tinha E ele sentido falou, nada? nada. Eu não tinha sentido nenhum Nossa. nódulo, eu não tinha o bico, nenhuma alteração, eu não tinha alteração de pele da mama, eu não tive nada, absolutamente nada. Nossa. Só que eu tinha colocado na cabeça que eu queria colocar DIU, eu sentia muito desconforto, cólica, eu falei, eu quero colocar isso, né, pra ficar tranquila. E aí, conversando com ele falou, tá bom, faz uns exames, né? E aí fui para fazer uma ultrassom. E, para minha surpresa, na ultrassom, a radiologista já ficou muito estranha. Ela falou, olha, você já tinha esse nódulo? Falei, não, eu não tenho nódulo nenhum. Eu faço todos os anos e eu não tenho nenhum nódulo. E aí a cara dela já disse tudo, assim, sabe? Era um nódulo muito feio, ele era muito irregular. O meu parecia o coronavírus, ele era todo torto. Eu tinha pensado nisso. O meu era quase o corona, todo torto. É verdade. Eu falo que o meu era um peixe cheio de nadadeiras, mas tá mais com coronavírus, é isso mesmo. E assim, e na hora ali, né, não foi essa reação que eu tive, eu comecei a chorar já na ultrassom. E foi desesperador, porque ela nem sabia o que falar para mim. Ela só falou, olha, calma, vamos fazer uma biópsia. Eu falei, não, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Ela me deixou muito apreensiva com aquela dúvida dela, né? E eu morava no Paraná, eu não morava aqui em São Paulo. Hoje eu resido em São Paulo, na casa dos meus pais. E eu estava casada já há 7 anos. Eu tenho um filho que é o Lucas, né? Na época ele estava com 4 anos de idade quando eu tive o diagnóstico. Ele estava com 4 e ia completar 5. E assim, cai o mundo, né? Assim, foi muito louco as coisas. Eu tive que ser muito forte. No dia do diagnóstico, o meu marido falou, olha, tem que ir para São Paulo, é um lugar de referência, vamos para São Paulo, você vai ficar lá na casa dos seus pais, vai se tratar lá, né? Vai fazer o tratamento todo lá. E eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que meu cabelo ia cair. Eu não tinha noção do que era quimioterapia. Não tinha ninguém próximo a mim que tivesse feito um tratamento como esse. Tive uma tia, né, que há pouco tempo tinha tido um tipo de um câncer de intestino. Então, não foi uma situação assim que eu estava esperando, né? De mama. Bom, eu não sabia nem o que eu ia fazer, só sabia que era um tratamento. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, eu fiquei na casa dos meus pais, a gente já descobriu, né, o tipo do tumor que era. Então, era um triplo negativo. Isso significava que eu teria que agir contra o tempo, né?
O triplo negativo, ele é um dos tipos agressivos. Né? Só que a resposta patológica dele à quimioterapia é mais rápida. Então, ele responde muito rápido, né? Isso é muito bom. Só que ele pode também andar no nosso corpo muito rápido. Então, eu poderia ter um risco potencial de metástase rápido. De metástase. Então, eu poderia estar com risco ali de ter alguma metástase, de ter ido para outros órgãos. E aí, você fez quantas químios? Então, eu comecei a químio, assim, ó, eu lembro que eu coloquei o catéter, o Portocate, e comecei a químio 15 dias depois, eu já estava fazendo a primeira químio, foi muito rápido, 2 semanas fazendo exames. Eu fiz um protocolo de 16 quimioterapias. Ah, igual eu. Então, eu fiz um protocolo, acho que é o mais extenso que eles falam, né, para câncer de mama. Que varia, cada caso um caso. E aí acabou que antes disso tudo acontecer, até antes da primeira quimioterapia, o meu ex-marido, ele é meu ex-marido hoje, mas na época ele era meu marido, ele falou, olha, você tem noção que é o tipo mais agressivo, que você pode morrer? Eu falei, não tenho. Ele mas você pode. Eu falei, não, mas e aí? Eu desesperei, assim, sabe, de um jeito, eu não sabia nem o que fazer. E, enfim, assim, ele foi embora, eu não quis fazer o tratamento lá, ele perguntou para mim se eu queria fazer, porque ele é médico, ele falou, olha, eu vou te acompanhar, você vai fazer o tratamento no Paraná, e eu fico lá com você, né, te dou suporte. Eu falei, não, eu quero estar aqui perto da minha família, né, eu quero estar perto das minhas irmãs, dos meus pais. Eu fiquei quase 4 anos morando em Londrina, morando em outra cidade, em outro estado, longe. E aí aquela decisão eu tomei, falei, não, quero estar aqui. Aí ele falou, então, você vai arcar com as consequências, porque eu tô indo embora. E aí eu fiquei, né, decidi ficar, porque num momento como esse, a gente quer a mãe da gente, a gente quer a família. Não tem jeito, sim, né? A gente precisa de um colo onde a gente está acostumado a ter colo também. Sim, que é colo de mãe, colo de vó, colo de irmão. Sim. E eu não me arrependo nem um pouco da minha decisão de ter ficado com a minha família. Acho que, para mim, eu consegui passar pelo processo de 16 químios com a minha família, do meu lado, e dando apoio, dando força. E como que você lidou com isso? Porque você, no seu caso, a separação ocorreu quando você soube da doença, você ainda ia começar tudo, é um mundo novo que se abre. No meu caso, foi logo depois que acabou o tratamento, mas óbvio que durante o tratamento já foi muito difícil me manter ali no casamento, por uma série de desafios que a gente precisou enfrentar enquanto casal. E quando eu terminei o tratamento, um tempo depois, a gente acabou divorciando, já estava totalmente insustentável, aquele casamento ele ia acabar uma hora ou outra, e acabou terminando assim 2 meses depois que eu terminei o tratamento do câncer, de radioterapia, etc e tal. Ainda ia fazer hormonioterapia, estava com problema no pulmão, eu ainda estava em tratamento quando aconteceu. E assim, eu não sei qual foi a sua reação, mas para mim foi muito difícil. Primeiro, é sempre muito difícil se divorciar e se separar. Eu vim de uma relação longa, de uma história muito importante para minha vida, para minha construção enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Uma história que me acompanhou desde a infância, sabe? Aquele amorzinho de infância que você cresceu, adolescência, namorou, noivou, casou, tipo conto de fadas. E aí meu castelo desmoronou. E foi para mim muito difícil, óbvio, pelo fim da relação, mas eu também eu carregava um peso muito grande, porque eu me sentia, eu achava assim, o ápice da humilhação eu ter um casamento terminado logo depois de ver um câncer. Eu pensava, gente, era tudo que deveria unir, né? Para quem ama de verdade, quer estar junto, quer estar do lado, quer estar... Como assim, sabe, aconteceu isso comigo? Eu não aceitava o fim da minha relação, porque eu não aceitava que estava acontecendo comigo esse abandono, essa coisa toda. Então eu ficava assim, gente, não é possível, é muito humilhante. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava passando por aquilo. Então foi muito pesado para mim. Eu queria saber como que você lidou com isso, porque eu imagino que outras pessoas também possam estar passando por isso. E na época eu via muitos assim casos assim de maridos maravilhosos que iam lá, acompanhavam em tudo, raspava a cabeça e tal, e não era o que eu estava vivendo, definitivamente.
Olha, eu acho assim, Mi, eu acho que a gente tem sempre duas escolhas, né? Então, eu poderia ter tido uma escolha de me lamentar, me vitimizar e me entrar assim, né, para baixo mesmo. Mas eu, para ser muito sincera com você, você sabe o que eu imaginei? Eu falei assim, ele nunca me deu a oportunidade de eu ser quem eu era, sabe? Porque eu sempre me senti muito anulada durante anos, porque assim, eu sempre fui muito independente, eu tive meu primeiro emprego aos 17 anos, então eu sempre tive minha independência financeira, eu sempre fui muito trabalhadora, sabe? Assim, de trabalhar e alcançar tudo que eu queria. E no momento que eu conheci ele, ele falou: ah, não, peraí, você não precisa trabalhar. E aquilo, assim, já me deixou, sabe? Mas eu tava tão encantada que eu falei, ah, não, peraí, né? Mas vamos pensar em outra coisa, então, depois. Vou sair do meu trabalho. Eu tinha uma carreira dentro do banco e eu já estava como gerente. Eu estava super feliz no meu trabalho. E eu desisti dos meus planos, desisti dos meus sonhos para viver o dele, porque ele teve uma proposta de trabalho em outro estado, onde ele iria ficar bem financeiramente, bem resolvido, feliz, completo, mas eu não. Então, eu acredito muito que às vezes a gente nem sabe, mas existem várias válvulas de escape que faz a gente adoecer. E durante muito tempo, morando em outro estado, sozinha, com filho, sem trabalhar, querendo toda a minha vida de volta, né, todos os planos que eu tinha e os meus sonhos, eu adoecia, assim, eu ficava muito infeliz, sabe? E eu via que ele não estava muito se importando com aquilo, porque ele estava muito feliz no trabalho dele, ele estava muito feliz perto da família. E eu Então, estava quando sozinha, você se sabe? separou, meio que saiu um peso, assim, das suas costas. Você sabe que assim, eu sempre orei muito, eu não me casei para separar, meus pais estão há 38 anos casados, meus avós fizeram 60 anos de casado, meu avô faleceu, e eu sempre pensei assim, eu não vou casar para separar, sabe? Não é o que eu quero para minha vida. Então eu sempre honrei, sempre dei o meu melhor, né? Sempre fiz de tudo pela família, pelo meu filho, pelo meu marido, sempre me dediquei e achava assim que eu estava correta, sabe? Ali de cuidar da casa, do meu marido. Só que no único momento que eu precisei, ele já perguntou para mim: olha, eu preciso seguir minha vida, tocar meu trabalho, o que você quer fazer? Né? Eu falei: não, eu vou fazer aqui em São Paulo, então, aqui já tá tudo certo, já tô com um médico, né? Graças a Deus, assim, Deus me colocou numa equipe maravilhosa de oncologistas, de médicos, o hospital. Meu convênio eu atendi aqui em São Paulo, então eu estava assim com tudo certo aqui, não tinha motivo para eu ter que ir para o Paraná de volta. E aí ele falou: ah, então tá, a escolha é tua, e eu tô indo. E eu achei aquilo totalmente insensível, não teve empatia nenhuma por mim, assim. Eu sempre penso assim, meu Deus, sabe? Se fosse o contrário, eu não teria essa mesma Nossa, situação. sempre Nunca. assim. Se fosse o Eu não contrário. teria. Até porque quando eles têm uma febre, a gente se mobiliza o mundo para cuidar deles. E aí, quando é a gente, é isso. tipo assim. Comigo Isso. foi um pouco parecido, apesar de eu ter me mantido casada durante o tratamento, foi muito difícil na época, a gente era muito novo, cada um tinha suas questões assim pessoais, a relação já estava muito ruim durante o tratamento, né? A gente acabou vivendo uma crise muito grande. E, cara, assim, eu ouvi coisas, assim, hoje em dia eu não tenho nenhum problema, nenhuma mágoa, eu consigo ter muito carinho por tudo que eu vivi e construí com o meu ex-marido, assim, eu não tenho raiva de ter me casado, pelo contrário, eu acho o máximo, adoro ver as fotos do meu casamento, porque eu tava lindíssima. Então, assim, é um carinho, tenho um carinho pela história que eu vivi, mas com a consciência de que o câncer foi um divisor de águas, assim, foi a hora que eu precisei ver. É a hora que você separa os homens de os meninos. E ali eu percebi que eu não tinha um homem pronto do meu lado. Então, assim, o processo da separação para mim, ele foi, assim, durante um tempo, foi uma parte de mim, assim, que teve que evoluir, porque eu estava, óbvio, infeliz e triste, porque o casamento tinha acabado, é uma frustração para qualquer um, mas eu estava destruída enquanto pessoa, então eu tive que sair assim do fundo do poço, me reconstruir e me enxergar. E hoje
3 anos aí depois, praticamente, vai fazer 3 anos, ano que vem, que eu me divorciei. Cara, é muito ruim eu falar isso, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não porque eu tive uma relação ruim, não tive uma relação ruim. A parte do câncer em diante foi muito ruim. Mas porque eu pude me descobrir enquanto mulher, enquanto pessoa. Eu era uma mulher muito insegura, com autoestima muito baixa, e eu precisei me reconstruir com 20 quilos acima do meu peso, desconfigurada do câncer, porque demora, até para o rosto voltar ao normal demora. Eu precisei me reconstruir enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto tudo. Então, tipo, eu meio que... E quando ele saiu de casa assim, tipo, tchau. Então eu tive realmente que me reconstruir. E isso fez com que eu aprendesse e enxergasse a mulher que eu sou. E aí eu pude, como eu fiquei numa relação muito longa, que pegou minha adolescência e a fase adulta, eu meio que não sabia muito bem quem eu era sem ele. E hoje eu sei totalmente quem eu sou, sabe? Eu sei quem é a Michelle, o que ela gosta Muito legal. de fazer. Eu aprendi a gostar de mim. E eu sempre fui encanada com o corpo, não sei o quê. Eu tive que aprender a ter autoestima, com tudo diferente. E essa descoberta eu não troco por casamento nenhum, porque naquela época eu era uma pessoa que não se amava. E hoje eu sou uma pessoa que se ama, que reconhece seu valor, segura, eu sei o que eu quero. E, sobretudo, eu sei o que eu quero e o que eu tolero em relações. Então, hoje, quando eu me relaciono, é muito mais fácil para mim não tolerar qualquer coisa. Naquele tempo, eu meio que tolerava qualquer coisa porque eu talvez não tivesse tanta autoestima, talvez eu não soubesse o meu valor, não soubesse do que eu sou capaz. Então, hoje, sabendo que eu passei por todo esse trauma, passei por tudo isso, me reconstruí, fiz minha vida, não precisei de homem para nada, rodei esse mundo todo, não sei quantos continentes, conheci gente pra caramba, fiz um monte de coisa, projeto, trabalho, nananana. Falei, gente, olha essa mulher, sabe? Hoje eu não aceito qualquer porcaria, não. Então, assim, mudou muito. E, assim, foi uma descoberta sobre mim que eu devo ao divórcio, assim, porque eu acho que se eu tivesse ainda numa relação, eu não teria tido a oportunidade de me conhecer como eu me conheço hoje. E para mim, hoje eu olho para trás, assim, eu acho que foi algo que fez sentido para mim até aquele momento. Hoje eu penso, eu falo, cara, não fazia sentido aquela relação, sabe? Mas eu respeito. Muito bom. Mas eu respeito muito aquela história que eu vivi. Eu acho que fez parte da minha vida, foi importante. Tenho orgulho de ter vivido isso, porque eu lutei por um amor que fazia sentido para mim. Eu considero que eu tenha casado com o amor da minha vida até aquele momento, mas eu entendi que a vida, ela é ciclos. Eu vou ter outros amores da minha vida, pode ser que eu me case de novo com o amor da minha vida de novo. E é isso, eu acho que foi a maior descoberta para mim, foi essa. E se você está aí passando por um momento desse, de divórcio, não sei o quê, durante o tratamento, eu sei que é muito frustrante, mas a volta por cima vem, né, Jana? E você aconteceu alguma coisa, né? Não, sem dúvida, assim, é que não sei nem se a gente tem muito tempo para eu te contar, mas a história é muito longa. Um pouquinho tem. Mas resume. Para você ter noção, assim, quando eu soube, né, olha, é um tipo agressivo, você vai fazer muitas químios, tudo, eu vi que ele tava cada vez mais, assim, na primeira semana a gente realmente se separou, porque ele ficou aqui comigo, viu todos os exames, foi embora, falou que a decisão era minha de ir ou não, eu fiquei, decidi ficar, claro. Naquele momento eu falei assim, agora eu consigo ser quem eu sou realmente. Então, eu lembro que eu tinha um cabelão na cintura gigantesco e ele falava, eu não quero que corte cabelo, viu? Não gosto de cabelo curto, não quero que corta. E naquele momento eu falei assim, agora eu posso ficar careca. Eu posso me permitir, eu posso, sabe? Eu não preciso mais ser aceita por ninguém. Então, naquele momento, eu me senti liberta, assim, falei, uau, né? Eu não vou ter ninguém do meu lado para me achar que se eu tô feia, se eu tô bonita. E eu era muito insegura. Eu tava, assim, magra, tava me achando sempre imperfeita, sempre reclamando de alguma coisa. Meu cabelo eu sempre achava algum defeito. E eu não tinha defeito, mas eu sempre me achava imperfeita. Porque
ele me dava aquela certa cobrança, sabe? Ah, eu não quero que seja assim, eu quero que seja assim, precisa ser assim. Então, naquele momento, eu falei, peraí, chega de ser anulada, chega, eu quero, sabe? Eu quero viver, eu quero... Naquele momento, eu só vi que eu tinha que lutar para viver, para cuidar do meu filho. E eu acho que quando você se reergue de uma situação dessa, você fala, cara, eu sou foda. Desculpa, mas eu sou foda. Durante todo esse processo, eu tava careca. Apareceu um ex-namorado meu que eu namorei antigamente. Eu tava com 18 anos quando a gente namorou, e namorou um namoro rápido. E aí ele falou, olha, eu quero estar do teu lado, quero te ajudar. Falei, não, pelo amor de Deus. Falei, olha, eu não estou me sentindo bem, né? Eu tô inchada, engordei 10 quilos do tratamento, não tô feliz comigo mesma, não tô me encontrando. A gente E não se reconhece. eu tô careca, assim, eu tô cinza. Eu falava pra ele, você é maluco, né? Olha a situação que eu tô. E ele falou, vem cá, eu amo você, eu vou ficar do teu lado e eu não vou desistir de você. E vai ficar tudo bem. É só isso que a gente queria ouvir, gente. Tipo assim, tão simples. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não posso, assim, eu tô careca. E ele, mas e daí? E eu, não, mas eu tô doente. Ele, mas eu não tô vendo você doente, você tá ótima, tá tudo bem, meu, vai dar tudo certo. Deu a mão pra mim, falou, olha, vou com você e a gente tá junto. E eu tô ainda com ele hoje, super feliz, super apaixonada. Ele foi o quê? Homem. Homem. Ai, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele, porque ele foi assim. Ai, eu não tenho palavras, sabe? Ele me fez uma mulher muito feliz, me faz uma mulher muito feliz. Eu me apaixonei por ele de novo. Eu falei para ele que eu nem sabia que isso poderia acontecer, mas eu me apaixonei de uma forma assim que nem eu sabia que existia. E ele é meu parceiraço, assim, sabe? Pra tudo. A gente vive junto mesmo, não casado, mas assim, no apoio. Ele tá sempre junto comigo, sempre apoiando, sempre dando suporte pro meu filho, carinho, atenção. E ele é o maior presente da minha vida, assim. Então eu falei pra ele que Deus é tão bom, que tudo isso que aconteceu me fez eu estar no lugar onde eu deveria estar e com as pessoas que eu nunca deveria ter saído, assim, sabe? Então, eu sou muito grata. Essa gratidão que eu tenho também. Eu vivi tanta coisa incrível que eu nunca nem imaginei que eu fosse viver, que eu olho e falo, caramba, se eu tivesse casada, eu não teria tido as oportunidades que eu tive, sabe? Eu não teria tido... E eu não teria tido a maior oportunidade que eu tive de tipo, me descobrir, saber quem eu sou e ter orgulho de mim, assim, sabe? Porque eu acho que passar pelo que a gente passou, e ainda junto com, né, essa barra do divórcio, realmente não é fácil. E, Jana, eu fico muito feliz por você. A gente se conheceu quando você estava na fase de descoberta do seu tratamento, do seu diagnóstico. Eu me lembro de quantas vezes a gente conversou, desabafou. Eu lembro até um dia que eu estava na academia e você me mandando áudio e falando até do seu casamento e não sei o quê. E eu, assim, dentro do meu coração, eu estava assim, caramba, eu não acredito que ela está passando por isso, sabe? Tipo, mais uma pessoa que tá passando pelo que eu passei, e hoje vendo que o tempo passa, e você tá linda, e você tá aí com seu tratamento andando, não toma mais remédio nenhum, tá, tipo, os exames tudo indo bem, tá feliz com o seu relacionamento, com seu filho, com a sua família, isso é um sopro de esperança, acho que para todas as mulheres que estejam vivendo isso. Eu sei que é difícil, a gente às vezes não se conforma, que era o meu caso. O meu problema era eu não me conformava. Eu achava assim, o ápice da humilhação. Eu falava, gente, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu achava assim, eu achava horrível, eu achava péssimo. Eu falava, meu Deus do céu, eu não acredito. Na minha biografia vai ter essa porcaria desse tipo, entendeu? Por causa, tipo, e depois de um tratamento de câncer. Eu achava assim, muito humilhante. E para eu aceitar isso era muito ruim. Era mais fácil. E eu achei libertador. Aceitar o fim da relação, tudo bem, já tava uma porcaria mesmo, mas assim, eu me senti humilhada, sabe? E aos poucos eu fui diluindo isso, fui diluindo as coisas que aconteceram. Eu consigo olhar para o meu antigo relacionamento em duas etapas, a parte ótima e a parte péssima, e ter gratidão e ter pelo aprendizado de tudo, mas principalmente por ver que as coisas passam e a gente hoje está numa vida assim, acho que muito melhor do que quando estava
Claro, naquela claro. situação. Então, assim, muito obrigada por ter dividido a sua história aqui comigo. Eu vou lá para o seu canal também. Eu vou colocar o link do seu YouTube, do seu conteúdo. Você é uma mulher aí que está ativa nas redes, inspiradora de diversas formas e ajudando mulheres. E muito, muito, muito obrigada por ter dividido essa história comigo. E as pessoas podem te procurar lá no seu Insta para falar de qualquer coisa, né? Câncer, legal, e beleza, sim. E moda e tudo. Obrigada, Mi, gratidão. Eu te agradeço muito, porque logo no começo você estendeu a mão, você estava do meu lado, você super me deu apoio, força. Isso me inspirou para hoje, quando qualquer pessoa tem um diagnóstico e me procura, de eu falar, olha, anota meu telefone, vamos conversar, a gente está junto, conectadas e fazer essa rede de apoio. Não é só paciente oncológico essa mensagem, porque quando eu estava com todo esse processo, eu tinha uma amiga super infeliz no casamento, super anulada, infeliz, e ela falou, Jana, se você conseguiu, e eu tô aqui, ó, tentando, e não consigo sair dessa relação, peraí, eu também consigo. Foi, se separou, tá super feliz hoje, falou, olha, eu fiquei durante 8 anos da minha vida infeliz. Então, que a gente consiga entender que a vida é maravilhosa, todos os dias é um milagre da gente acordar, né? Então, que a gente use mesmo essa vida e abuse aqui para viver, para estar feliz, para o bem, para fazer bem para os outros. E eu não posso falar de nada, assim, de reclamar de nada na minha vida, porque tudo foi muito bom. Até acontecer tudo isso, eu não vi como um problema. Eu achava assim, uau, que livramento, sabe? Deus, obrigada por uma outra oportunidade. Então eu via isso. Hoje em assim, dia eu consegui enxergar exatamente dessa forma, sabe? Foi um livramento. Livramento. E uma oportunidade que eu sou 100% grata. Assim, eu acho que eu não trocaria esses meus 2 anos e meio solteira e de tudo que eu vivi por estar 2 anos e meio com a pessoa de novo, assim, de jeito nenhum. Sim, sim, sim. Então, tudo vem com propósito, tudo acontece da maneira que tem que acontecer. A gente precisa confiar mesmo e acreditar e saber que tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E o que vocês precisarem, tô aqui. Vida segue. Tudo vida passa, segue. Entendeu? Jana tá aí, arrumou um amor, entendeu? Tem meus crushes. A vida é assim, gente. A vida é assim. Entendeu? Obrigada, Jana. Obrigada. Super beijo. Gente, gratidão. Sigam lá a Jana no Instagram. Tá, é Janaína _Almeida. Tá bom? Beijo. Beijo.